Graça e paz, querida mulher, nessa tarde de mulheres. Então estamos aí iniciando mais um tempo onde nós podemos nos encontrar para tratar sobre coisas de valor eterno. Que alegria poder ter sua companhia. É sempre uma expectativa, é sempre uma espera agradável poder ter você conosco. De antemão, já gostaria de agradecer a sua audiência, o seu companheirismo, o seu compartilhar com outras mulheres. Não deixe esses tesouros se tenham edificado a sua vida, esses tesouros, essa riqueza que é estudarmos a palavra de Deus só para você. Seja uma multiplicadora desse conhecimento. Compartilhe com outras mulheres esses estudos. Faça chegar até os lares para que o nome do nosso Deus seja engrandecido. Receba então de antemão o nosso abraço, a nossa satisfação em poder ter você. Você que está aí no trabalho, você que talvez esteja em casa, você que talvez esteja nos hospitais, você que está numa situação até bastante delicada, é para você também essa palavra. Ou você que já está com as coisas mais tranquilas dentro do seu lar, a mensagem também é para você. Você que é mulher nova, você que está na meia-idade, você que já está na terceira idade ou na melhor idade, não importa qual a sua idade. Essa é uma tarde para nós mulheres. Não simplesmente para falarmos sobre os nossos achismos, mas para pensarmos em decisões acertadas para a glória de Deus. E essas decisões, que é o nome da nossa série, estamos estudando agora, ela só poderá vir se nós tivermos o respaldo bíblico. A semana passada nós pudemos estudar e ver biblicamente como é que eu aprendo a tomar essas decisões. Podemos trazer vários exemplos de mulheres que decidiram de forma certa e decidiram de forma errada e puderam colher as consequências das suas escolhas, para que eu e você possamos analisar cada situação e no nosso dia a dia poder assim tomar as decisões bem certinhas para a glória do nosso Deus. E hoje nós vamos então já estudar sobre um próximo tema, um tema que eu considero bastante relevante e necessário nos nossos dias. Hoje nós vamos falar sobre decisão sábia ou decidindo ser sábia. Você é uma mulher sábia? Você precisa melhorar nesse aspecto. Aliás, no estudo passado, uma das diretrizes de Deus para a nossa vida era reconhecer a possibilidade de melhorar em relação a ser uma mulher sábia. Mas antes da gente adentrar nesse assunto, eu gostaria de fazer uma oração pedindo a graça de Deus sobre a nossa vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós precisamos de sabedoria e nesta hora nós suplicamos pela Tua bondade, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, porque a Tua palavra diz que quem quer sabedoria, peça ao Senhor, que o Senhor nos dará. Nós precisamos, Senhor, para que as nossas decisões sejam acertadas. Queremos olhar para a Tua palavra e não queremos, Senhor, colher o fruto amargo das nossas decisões erradas, da nossa desobediência, do nosso orgulho, da nossa falta de temor ao Senhor, mas nos ajuda encarecidamente a fazermos aquilo que o Senhor deseja e faz de cada mulher que nos ouve nesta hora uma mulher sábia, uma mulher que pode edificar o seu lar e com essas decisões acertadas poder glorificar a Deus. Tu sabes do nosso contexto, tu sabes da necessidade de cada mulher dentro do lar, em relação aos filhos, em relação ao cuidado da casa, ao esposo, ao trabalho, aos estudos, à saúde física, mental, emocional. Ó Senhor, são tantas as áreas que nós precisamos de sabedoria, que nós rogamos humildemente que o Senhor queiras, por tua bondade e graça, fazer da minha vida e da vida de cada uma das mulheres que nos ouvem nesta hora, uma mulher sábia. Recebe a nossa gratidão e nos ajuda falando profundamente ao nosso coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E agora então, nós vamos poder nos deter ao versículo-chave. Como que eu posso decidir ser uma mulher sábia? Tem essa possibilidade? O que é que a Bíblia me mostra sobre sabedoria?
decidindo ser sábia. Esse é o desejo do meu coração e eu espero que seja o desejo também do teu coração. Abra aí, por gentileza, o texto no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 1. É um texto bastante conhecido que nos diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, porém a insensata, com as próprias mãos, a derruba. Que tipo de mulher você tem sido? Uma mulher sábia ou uma mulher tola? Algumas versões, essa palavra insensata aparece também como tola. Nós só temos essas duas opções: ou sermos uma coisa ou sermos a outra. Que tipo de mulher você tem sido? Hoje nós queremos aprender como que nós desejamos e anelamos ser sábio, mas como que nós vamos conseguir fazer isso? Somente pela graça do Senhor. E eu gostaria de deixar aqui para você 7 passos para conseguirmos, de fato, ser essa mulher sábia ou ter essa sabedoria. Primeira coisa, e não por ordem de importância, mas a primeira coisa que nós já vamos aprender aqui, que nós precisamos, se eu e você queremos nos tornar mulher sábia, nós precisamos, parar. Você é uma mulher que costuma parar? Parar do quê, Cíntia? Pare. Vou explicar. Quando as coisas saem do nosso controle, você e eu, querida mulher, não devemos agir de forma precipitadamente. Eu espero que você não seja uma mulher precipitada, porque normalmente, quando nós agimos de forma precipitada, nós erramos e erramos feio. E nós não queremos errar, nós queremos tomar decisões acertadas, não apenas decidir, mas decisões certas que redundem para a glória de Deus. Então, o primeiro passo, nós vamos aprender 7 passos hoje. O primeiro passo é, quando as coisas fogem do nosso controle, o que é que eu e você devemos fazer? Ah, Cíntia, eu berro, eu grito, eu como chocolate, ou eu como qualquer outra coisa, ou eu falo grosseiro com todo mundo. Não. Qual é a instrução? Pare. Puxa o freio de mão das suas emoções, da sua boca, das suas ações e pare de imediato. Pare. Aliás, parar é sempre algo muito bom para toda mulher que deseja verdadeiramente ter sabedoria. Porque quando nós paramos, nós refletimos, nós meditamos, nós analisamos, nós fazemos uma autoavaliação. E eu e você precisamos disso. Ainda no livro de Provérbios, aí no mesmo livro, segundo o nosso texto base, capítulo 19, verso 2, nos diz assim: não é bom agir sem pensar. Quem tem pressa, erra o caminho. Veja que ainda no livro de Provérbios, capítulo 15, verso 28, diz: da boca dos ímpios jorra sempre maldade, enquanto o coração sábio instrui a sua boca e aumenta em seus lábios o conhecimento. Como o Brasil precisa de mulheres sábias. E a sabedoria só pode vir do próprio Deus, que é a fonte dela. Não existe sabedoria longe do Senhor. Você pode até ser uma mulher muito culta, você pode até ser uma mulher cheia de conhecimento, isso não é errado. Procure estudar, procure se desenvolver academicamente, procure se desenvolver profissionalmente. Eu não tenho dúvidas que você é uma mulher inteligente, mas inteligência não é sinônimo de sabedoria. Conhecimento também não é sinônimo de sabedoria. E o que é sabedoria, Cíntia? Sabedoria vem do alto. Sabedoria vem de Deus. E a Bíblia diz que toda mulher que deseja ser sábia, busque a Deus, que Ele dá. E que essa mulher que é sábia edifica a sua casa. Como é que andam as coisas aí na sua casa? Às vezes você é até uma mulher muito bem sucedida lá, profissionalmente, no seu trabalho secular, até mesmo dentro da sua igreja, uma mulher assim que todo mundo diz: nossa, essa mulher é 10, né? Mas aí quando chega em casa, diz: essa mulher é desengonçada. Não é uma mulher sábia, não é uma mulher que busca tomar decisões acertadas. Então, a sabedoria é fundamental para a nossa vida. E olha que o Senhor nos diz que a mulher que é sábia edifica a casa, mas a tola derruba tudo, destrói tudo com as próprias mãos. Então, a primeira coisa que eu e você que desejamos
né? E decidimos ser sábia, é fazer o quê? Para. É melhor ficar, minha querida, de boca fechada e ser considerada uma mulher sábia do que abrir a boca e todo mundo perceber que você é uma mulher tola. A sabedoria, ela vem de várias formas. Forma de falar, a hora de falar, forma de se vestir, a forma de se comportar, a delicadeza, na gentileza, no serviço, no fruto do Espírito, enfim. Quando se cala, até o tolo passa por sábio. Você sabia disso? Será que você é uma mulher que fala demais? Ou você fala na hora certa? Porque a mulher sábia sabe a hora de falar. Nós não estamos aqui dizendo para ficar quietinha sem falar, ainda mais nos dias de hoje. Precisamos, sim, de mulheres que falem, mas que falem com sabedoria. Porque o que fecha os lábios é visto como um homem de entendimento. Se você não sabe o que falar, ó, quietinha, para. Provérbios capítulo 17, verso 28. Quando você para, você tem a condição de olhar para o outro, de observar o outro, de ouvir o outro, e aí você começa, sim, buscar ajuda e soluções para os seus problemas. Pode ouvir o sábio conselho de outras pessoas e, acima de tudo, a voz de Deus. O que é que a Bíblia fala sobre esse tipo de decisão que eu preciso tomar? O que é que Deus me orienta? Como é que Ele me instrui? Como é que você sabe verdadeiramente como mulher sábia quando ela sabe lidar com os problemas de acordo com a palavra de Deus? Você é uma mulher assim? Você é uma mulher que busca sabedoria? Você sabe a hora de parar? Você tem esse hábito? Se você decide, e o meu desejo é que você decida, porque é algo que nós precisamos desejar, é sabedoria. Não basta, às vezes você vê uma mulher tão linda, tão bela, você pode ser linda, você pode ser bela, mas você também precisa ser sábia. E essas coisas não precisam estar desassociadas, elas podem sim caminhar juntinhas. Então nós vamos deixar aqui 7 passos para que eu e você decida verdadeiramente ser uma mulher sábia. Chega de tomar decisões erradas, nós queremos tomar decisões acertadas para a glória de Deus. E hoje, de forma bem específica, queremos nos deter a sermos uma mulher sábia, uma mulher que edifica o nosso lar. Então para e observa quais são as necessidades, quais são as áreas que eu preciso melhorar. O que é que eu estou fazendo que está excedendo? O que é que eu estou deixando de fazer ou que está omitindo o que eu preciso fazer? Parar é fundamental para quem verdadeiramente decidiu ser sábia. Estamos aqui mostrando para vocês 7 passos para adquirir a sabedoria, conforme a palavra de Deus nos diz. Já deixamos alguns provérbios, né? E a primeira coisa aqui é pare. Pare e faça uma autoavaliação. Pare. Ouça. Veja grandes mulheres agindo. Como é que fulana age? O que é que a Bíblia me fala sobre isso? Porque eu e você desejamos ter decisões acertadas. Segunda coisa, depois que você para, espera. Esperar pode nos lembrar de que nós somos sim responsáveis pelo comportamento dos outros. Ah, não acredito nisso, sim, mas nós não somos responsáveis pelo comportamento dos outros, mas nós somos totalmente responsáveis pelo nosso comportamento. Então, esse tempo de espera, sem dúvida, nos dá um tempo de pensar e observar qual a atitude correta que eu devo tomar. Essa espera certamente nos traz um controle, um equilíbrio, um pensamento, um parecer bíblico e claro sobre as decisões que eu preciso tomar em determinadas áreas da nossa vida. Eu poderia dar vários exemplos aqui, mas cada uma de nós tem uma situação diferente. Às vezes a área que eu preciso de sabedoria não é a mesma sua. E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Veja que não apenas a sua vida, mas a casa, transforma a casa simplesmente não nas 4 paredes, mas em um lar, em um lugar aconchegante. Ela para, ela espera, ela observa, não é? Esse tempo ou esse esperar, e não é fácil esperar.
Principalmente para aquelas mulheres que são agoniadas, né? Tem mulher que parece que já nasceu de 7 meses. É agoniada por vida. Ela é agoniada, ela acha bonito ser agoniada e ela faz questão de agoniar o outro. Conhece alguma assim? Um recadinho para você hoje. Espere. Esse tempo de espera serve para ganhar tempo. Olhar para o que Deus deseja que eu e você faça e observar, inclusive colher, tocar, praticar no fruto do Espírito chamado domínio próprio. O fruto é um só, mas nós podemos observar os aspectos contidos nele. E um deles é o domínio próprio. O domínio próprio nos faz esperar, nos faz analisar, nos faz ter equilíbrio. A espera certamente vai nos dar tempo de colocar um vestido incorruptível, de um espírito que, vocês lembram, vocês que sempre nos acompanham, que estão conosco desde o início, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande estima diante de Deus, ou de grande valor diante de Deus, conforme nos diz 1 Pedro, capítulo 3, verso 4. O tempo de espera, certamente, quando eu falo de espera, talvez você diga assim, mas Cíntia, existem coisas na minha vida que eu não posso esperar. Eu concordo com você. Tem coisas, né? Tem situações que exigem, que são mais urgentes e que exigem sim uma decisão mais rápida. Por isso que nós precisamos de sabedoria. Mas na grande maioria delas, a gente tem um tempinho para esperar. E quando eu falo aqui num tempo de espera, não é esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não. É o tempo apenas de você ter as convicções bíblicas do que verdadeiramente você precisa fazer ou qual o tempo que você precisa adquirir para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, você possa sentir na sua alma. Isso em relação a todas as áreas da sua vida. Preciso de um novo trabalho. Eu vou ou não vou? Eu preciso casar, eu estou solteira. Com quem que eu vou casar? Ora, você é menina, você vai casar com um homem, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, um servo do Senhor, se você é cristã. A Bíblia fala sobre com quem que a gente tem que se associar, com quem que a gente não deve se associar. Vejam como a gente precisa de sabedoria. Sabedoria para educar os filhos. Como? Através das Escrituras. A Bíblia diz que nós precisamos colocar limites, que nós podemos e devemos ensinar o caminho que deve andar desde pequenininho, que quem nos orienta é a palavra de Deus, que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns, que nós precisamos inculcar desde pequenininho as verdades da palavra do Senhor e vivenciá-las dentro do nosso lar. Olha quantas coisas, quantas decisões. Decisões, o que eu devo comer. Cíntia, até o que eu devo comer. Sim, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, precisamos de sabedoria. O Senhor nos deu, nós somos zeladoras do templo do Espírito Santo. Precisamos cuidar bem, porque Ele vem habitar em nós. Então, esse corpo aqui, que ainda é corruptível, precisa prestar contas para o nosso Deus. E a gente vai poder tratar também sobre esse assunto. Se a gente está aprendendo sobre decisões acertadas, a gente precisa analisar se nós estamos nos alimentando para a glória de Deus e o porquê que eu devo me alimentar assim, né? Mas é um outro tema, mas que vai estar dentro dessa série que a gente vai poder tratar. Então, queridas, a gente já está estudando aqui sobre decidindo a ser sábia. E para eu decidir a ser sábia, conforme o texto bíblico que tem como respaldo hoje para nós, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Que tipo de mulher você tem sido? Você tem sido uma mulher sábia ou você tem sido uma mulher tola? É lamentável. É lamentável como nos falta sabedoria dentro do nosso ambiente de igreja. Como precisamos de mulheres sábias. O meu desejo, e não pense que isso é soberba, é um desejo do Senhor para a minha vida e para a sua vida, nos tornarmos sábias. Porque se nós formos sábios, nós poderemos edificar a nossa casa, nós poderemos edificar outras pessoas mediante a graça do Senhor, no nosso trabalho, onde nós estivermos na nossa igreja, e poderemos sim ser uma bênção na vida de muitas pessoas. Então, a gente está vendo aqui 7 passos para adquirirmos a sabedoria. Primeiro deles, pare. Segundo deles, espere. Parece ser a mesma coisa, mas não é.
Terceiro deles, busque as Escrituras. Você é uma mulher que busca as Escrituras? Não importa quantas vezes você já leu a Bíblia e de quantos estudos bíblicos você já participou, ou até mesmo quantos estudos bíblicos você já foi uma conferencista, você já deu estudos, você já deu palestras, você já tem esse hábito, não importa. Quando você está diante de uma questão, um problema ou uma dificuldade, você e eu, querida mulher, que deseja decidir ser sábia, ou que deseja ser sábia, porque é um princípio do Senhor para nós, é um requisito do Senhor para nós. Precisamos ardentemente correr para as Escrituras Sagradas, com um novo olhar para saber o que Deus requer de nós sobre essa nova situação. Todos os dias nós nos deparamos com questões assim. Por isso que nós precisamos de decisões acertadas para que redundem em glórias a Deus. Busque a Deus antes de você buscar qualquer outra pessoa. É esse o seu costume? Se você é uma mulher sábia, certamente é esse o seu costume. Busque a Deus em primeiro lugar. Buscai ao Senhor em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não podemos desassociar mulheres sábias de busca às Escrituras. Elas estão interligadas. Toda mulher que é sábia, certamente, é uma mulher que tem como única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas. Você é uma mulher assim? Não associe isso com quanto tempo tem de igreja, se você é neófita, se você é mais antiga, qual a sua idade. Tem mulheres que têm 80 anos e ainda não leu a Bíblia inteira. Tem mulheres que já leu a Bíblia inteira, mas que não faz diferença nenhuma na sua casa. Tem mulheres que falam de Jesus, mas a gente olha. Por onde anda Jesus na sua vida? As suas ações demonstram Jesus? O seu gesto, as suas decisões demonstram que você é verdadeiramente uma mulher sábia? Será que você tem vivido assim? Você precisa, não tenho dúvidas, de conselho claro, de conselho simples, direto, perfeito e correto, porque o seu objetivo é tomar decisões acertadas. Então você precisa ter um foco. Qual é o foco? Eu quero glorificar a Deus com as minhas decisões acertadas. E o nosso tema de hoje é decidindo ser sábia. Pare de tomar decisões erradas. Não deixe de lado esse desejo nobre de ser uma mulher sábia, uma mulher que edifica a sua casa. Quando eu falo em edifica a sua casa, não estou falando simplesmente para as mulheres casadas. Você pode ser solteira, você pode ser viúva, você pode ser avó, mãe, filha. Precisamos de decisões acertadas. Por que eu estou falando isso? O livro dos Salmos, de número 19, versos 7 e 8, nos diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os preceitos do Senhor são retos e dá sabedoria aos simples. Recorrer, buscar as Escrituras. Esse é o lema da mulher reformada. Sola Escritura, somente a Escritura. Nós não podemos deixar de buscar ardentemente as Escrituras. E se a gente fosse colocar por ordem de prioridade, eu diria que esse seria o primeiro passo. Busque as Escrituras antes de buscar as pessoas. Busque a vontade do Senhor se você verdadeiramente deseja ser sábia. Você nunca vai ser sábia se você não buscar a fonte de toda a sabedoria. Só existe uma fonte de sabedoria. Tem nome essa fonte, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele diz que se você deseja ser sábio, se você quer edificar a sua casa, busque a Ele. E Ele é quem vai nos dar. Mas, Cíntia, eu busco através de quê? Através das Escrituras, através de uma caminhada bíblica, através da oração. Você é uma mulher que ama a lei de Deus? Você é uma mulher que lê e pratica? As pessoas veem Jesus na sua vida. Se você diz que tem Jesus, Ele mora contigo. Se Ele mora contigo, a sua vida não é mais do seu jeito, mas é respaldada e é amoldada, é conforme, ou seja, toma a forma das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus nos educa, a palavra de Deus ela é perfeita e os preceitos do Senhor são retos, nos dá sabedoria, inclusive a mulher mais simples até aquela mais culta. Observe que o Senhor equilibra
a nossa vida através das Escrituras. Busque ao Senhor sem cessar, e você certamente vai ser uma mulher sábia. Já vimos 3 passos: buscar as Escrituras, parar, esperar, orar. Você é uma mulher de oração? É hora de tirar o foco de si mesma, do seu problema, de se voltar para Deus em oração. Os dias são maus. A Bíblia já nos falava há muito tempo atrás. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Quando você precisa de sabedoria, quando você decide ser sábia, você passa a ter uma vida de oração. Quanto tempo você gasta de oração? Por acaso passa algum dia que você não ora? Você tem hora marcada para orar? Mesmo quando você não quer orar, ore. Nós teríamos uma justificativa gigante, ou vários motivos pelos quais as mulheres não oram. Eu posso citar para vocês: orgulho, porque para orar, oração significa dependência do Senhor. E não é assim: ai, Cíntia, mas eu já oro, já tem 30 anos que eu oro. Quanto mais você ora, mais você quer orar. Quanto mais você ora, mais você percebe que precisa da dependência do Senhor. Não é assim? Você que é uma mulher de oração? Como é bom se as mulheres orassem mais. Se você orasse mais, você seria menos ansiosa. Afinal de contas, ansiedade é algo que não é colocado na Bíblia como algo saudável. Nem é bonitinho você ficar dizendo: eu estou ansiosa, estou ansiosa. Ansiedade na Bíblia é colocado como pecado, falta de confiança no Senhor. Esse é um outro tema que nós vamos também debater aqui, estudar aqui nessa série sobre decisões acertadas. Porque nós precisamos orar mais. Se você orasse mais, o seu coração seria mais tranquilo, você tomaria decisões mais acertadas e você com certeza glorificaria a Deus com as suas decisões. Sempre que a crise se instaurar no seu dia, minha querida irmã, e isso sempre vai acontecer, não vai ser nem uma vez, nem 2 vezes, mas várias vezes, você precisará sim lidar com essa situação e tomar as decisões corretas, dentre elas orar. E também começar a se perguntar: por que eu faria isso? Ou por que eu não faria isso? Ou seja, você vai analisar quais os motivos do seu coração. Por que eu deveria fazer isso? Ou por que eu não deveria fazer isso? Aí você vai para a Bíblia. Não, eu não deveria falar desta forma porque a Bíblia diz que eu devo falar unicamente o que for para edificação. Eu não deveria tomar essa decisão porque essa decisão não vai redundar em glória para Deus. O que é que a Bíblia me fala sobre isso? Então, observe que através da oração e a leitura da Bíblia, nós podemos nos tornar mulheres mais sábias. Nós podemos enviar sim para os céus o nosso clamor, suplicar ajuda, auxílio do Senhor, para que as nossas decisões sejam acertadas. Orar e orar sem cessar. Orar não simplesmente quando tudo vai mal, mas orar para agradecer. Existem vários tipos de oração. Oração de confissão, nós precisamos reconhecer que nós ainda estamos muito longe daquilo que Deus deseja que eu e você seja, querida mulher. Nós estamos muito longe, nós precisamos nos aproximar mais do Senhor através das Escrituras, através da oração, ter um verdadeiro aquebrantamento de alma, confessar diante do Senhor os nossos pecados, pecado da omissão, pecado do orgulho, pecado da soberba, tantos pecados. Quando a gente fala de pecado, não pense você que é simplesmente matar, roubar, beber, se prostituir. Tudo que não agrada a Deus é pecado, e os nossos pecados fazem separação entre eu e o nosso Deus, mas o Senhor quer e veio para resolver essa questão do pecado e fazer com que eu e você se torne uma mulher sábia. Não viva os seus dias como se tivesse todos os dias do mundo para se tornar uma mulher assim. Deseje, ore por sabedoria ao Senhor, peça graça a Deus, busque através das Escrituras. Observe os relatos bíblicos e veja que é totalmente possível, inclusive também através da oração. Esse é o 4º passo para você tornar uma mulher sábia. Quando eu estou falando em 4º, não estou falando de ordem de prioridade, tá bom? Estamos falando do 7, mas sem colocar como ordem de prioridade. Já falamos para você parar, para você esperar, para você buscar ardentemente as Escrituras, para você orar. E agora, 5º passo, se você decide ser uma mulher sábia, você precisa buscar conselhos. Busque conselhos de pessoas, de mulheres maduras, de mulheres fiéis a Deus.
o Senhor sempre nos presenteia com mulheres de Deus. Eu tenho certeza que você pode ser uma ou você conhece várias outras. Eu conheço várias mulheres assim. Provérbios capítulo 12, verso 15 nos diz assim: o caminho do insensato é correto aos seus próprios olhos. Ainda Provérbios capítulo 15, verso 22 diz assim: onde não há conselho, os projetos se frustram, mas com os muitos conselheiros, eles se estabelecem. Ainda no mesmo livro de Provérbios capítulo 15, quando não há uma direção sábia, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Onde você tem buscado conselhos? Você reconhece, sempre tem mulheres, nós mulheres precisamos de mentoras, ou seja, de mestres, precisamos de mulheres que sabem mais que nós, que fazem mais que nós podemos buscar conselhos sobre determinadas situações da nossa vida. Mas não conselhos de qualquer mulher, mas de mulheres de Deus. Tem muita mulher que está bebendo de fonte rota, que não é bíblica. Ou muitas vezes você que se diz fazer parte de uma igreja, inclusive, que tem uma excelente teologia, uma teologia cristocêntrica, muitas vezes está ouvindo qualquer mulher que fala em nome de Deus, mulher que contradiz aquilo que nós cremos. Muito cuidado com os conselhos que você tem recebido, não simplesmente porque diz que é uma mulher de Deus. Você conhece os referenciais bíblicos, você conhece as referências, as confissões de fé, por exemplo, do que você crê, do que você vive, da sua igreja. Muito cuidado, senão você vai ficar louca com tanta coisa. Inclusive, meninas, a própria heresia vem também das Escrituras. Existem muitas mulheres aí, conferencistas, falando em nome de Deus, mas que não é a verdade de Deus. A verdade de Deus é única, não se contradiz, é absoluta. Muita mulher ensinando que você tem que determinar, muita mulher ensinando sobre teologia da prosperidade, muita mulher falando sobre o feminismo, sobre o empoderamento, não é isso? Olha, o que as Sagradas Escrituras nos falam é que nós devemos amar o nosso marido, sermos boas donas de casa, ensinarmos as mais novas, sermos prudentes, sermos sensatas, tantas qualificações, desenvolvermos, adquirirmos, desejarmos e praticarmos o fruto do Espírito. Muito cuidado onde você anda buscando conselhos. E que tal você se tornar uma mulher sábia, uma mulher conselheira? Uma mulher onde outras mulheres podem se apoiar, podem ter o referencial bíblico sobre alguma questão que verdadeiramente ela precisa de ajuda. Então, se você decide ser uma mulher sábia, você precisa buscar conselho nesse primeiro estágio e depois se tornar, assim, uma mulher conselheira. Sexto passo, tome uma decisão. Qual é a decisão? Pense bem, até aqui você parou, você esperou, você examinou as Escrituras, você orou, você buscou conselho, né? 5 passos. Agora você precisa tomar uma decisão. Estes 5 passos antes desse foram todos silenciosos, passos silenciosos entre você e o Senhor, instrumentos do Senhor. Esses passos, aquietar o seu coração, aquietar a sua mente, aquietar o seu corpo. Depois disso, você escutou sábios conselhos, que é o anterior a esse aqui, o 5º passo. Ou seja, conselhos de pessoas mais maduras, de mulheres de Deus, de mulheres bíblicas, de mulher que não contradiz a sua fé religiosa, porque hoje nós temos uma gama de mulheres falando sobre tantas coisas, inclusive coisas que não estão na palavra de Deus. Feminismo, defendendo competição dentro do lar, defendendo, né, a liderança da mulher, inclusive colocando como pastoras. Imagine, nós não temos nenhum caso na Bíblia. Nós precisamos conhecer o nosso papel, para que nós somos criadas. Podemos e devemos ser auxiliadoras idôneas, ser um auxílio para a nossa casa, para o nosso esposo, para os nossos filhos, para a nossa igreja, no nosso trabalho, assim como o Senhor auxilia o ser humano, nós também somos uma mão de socorro para auxiliar, e isso não nos deixa nem um pouco menor do que o outro. Precisamos reconhecer o nosso papel para não inverter o papel e para não pecarmos ou deixarmos de ser bíblicas. Você já escutou certamente sobre vários conselhos de mulheres,
Mas agora chega a hora de você fundamentar-se na sabedoria e não na emoção e tomar a sua decisão. Você poderá analisar suas escolhas com sabedoria e tomar sim a sua decisão. Qual decisão? Eu decido ser uma mulher bíblica, e quando eu decido ser uma mulher bíblica, eu me humilho, eu reconheço as minhas fraquezas, eu reconheço que eu preciso de ajuda, eu busco as Escrituras assim como algo mais precioso na minha vida, não deixo para depois. Eu tenho o desejo de estar com as mulheres de Deus, eu tenho o desejo de servir ao Senhor, mas Senhor, eu não tenho sentido isso. Ore. Tá aqui um dos passos também para você decidir ser sábia, a oração. Siga esses passos e você certamente vai ser uma mulher diferente. Tome a decisão de ser sábia. Tome a decisão de mudar de vida. Exige domínio próprio, exige dependência do Senhor através da oração, mas é uma grande bênção quando nós decidimos pela sabedoria. Porque a Bíblia diz que ou você é sábia ou você é tola. Não queira ficar do lado das tolas, o mundo já tem mulher tola demais. Inclusive dentro das nossas igrejas. Está faltando mulheres sábias. O mundo está para ver o que Deus é capaz de fazer na vida de uma mulher que se colocar inteiramente à sua disposição. Seja você uma mulher assim, tome a decisão, decida ser sábia, querida mulher. Não aos seus próprios olhos, mas segundo o que o Senhor deseja para a sua vida. Tome a decisão. E o último passo, o sétimo passo para você que está decidindo ser sábia é haja conforme a sua decisão. Agora chegou a hora de agir. Agora que chegou a hora de agir, para colocar em prática a sua decisão, estabeleça um plano. O que você dirá? Como você vai falar? Qual será o seu primeiro passo? Você precisa ensaiar? Quais as coisas que você precisa deixar? O que você precisa acrescentar? Como você precisa aprender a ser diplomata, aprender a ser gentil? Será que você tem servido ao Senhor, amado ao Senhor acima de todas as coisas, amado ao próximo como a si mesmo? Prepare um bom plano de ação. Esse é o seu tema de casa. O último passo é haja. Agora é hora de agir. Ação. Monte o seu plano de ação. E esse plano de ação precisa abranger esses 7 passos. Aliás, esses 6, né? Porque o 7º já é a própria ação. Depois, pela fé, execute-o. Execute o seu plano de ação. Busque observar para que é que Deus ainda deixa você viva aqui nessa terra. O que você precisa fazer? Não importa se você tem 70, 75 anos. Às vezes são coisas simples. Às vezes são sentimentos que você vem trazendo ao longo do que te deixa pesada. Emoções doentias, mente perturbada. Emoções que muitas vezes falam mais alto do que a razão. Minha querida mulher, se eu e você precisamos tomar decisões acertadas, nós precisamos de sabedoria. E com esse plano aqui de 7 passos para você se tornar uma mulher sábia, busque a sabedoria, você vai ver que maravilha que é. Você parece que assim, não, isso não é presunção, isso não é querer demais, isso é bíblico. O Senhor deseja que eu e você sejamos sábias, para que nós possamos edificar a nossa casa. Não queira ganhar o mundo inteiro, sendo que dentro da sua casa você muitas vezes tem sido tola. Não destrua a sua própria casa, a sua própria vida, os seus próprios familiares, através das suas ações, através das suas palavras. Decida sim ser sábia, seja corajosa, ser forte e corajosa, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus, querida mulher, é contigo por onde quer que andares. Você poderá ser uma mulher sábia, você poderá ser uma mulher diferente. Ai, Cintia, mas eu já tenho 80 anos, nesses 80 anos eu não fui sábia. Minha filha, você ainda pode se tornar sábia a partir dos 80 anos, não importa a sua idade. Que alegria, que riqueza, que privilégio o Senhor nos dá nesta hora de podermos assim crescer espiritualmente, não é verdade? Seja corajosa, tenha ousadia, não fique com medo, com receio. Vá adiante, ore, tenha confiança e peça ao Senhor que verdadeiramente esteja contigo, porque com essa decisão de você se tornar sábia, só vai ser possível se a presença do Senhor for adiante de nós. Aliás, se o Senhor for adiante de nós, eu e você teremos bom êxito. Aí você pode perguntar, mas Cintia, quais são as diretrizes de Deus para poder fazer aqui essa escolha certa, para poder
eu decidi de fato ser sábia, lembre-se, escolha sempre fazer o que é certo, consulte a Bíblia antes de tomar decisões, não tome decisões sem orar primeiro, busque os conselhos das pessoas mais experientes antes de tomar as suas decisões. Provérbios 15, 22, onde não há conselho, eu já li, né? Os projetos se frustram. Acredite que Deus tem em mente o que é melhor para você. O nosso Deus quer fazer de você uma mulher sábia. Decida ser uma mulher sábia. Olha aqui Mateus 7,11. Se vós, sendo mal, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, porventura não dará também aquilo que te pedir? Observe. Existe possibilidade, querida mulher, de nos tornarmos sábias? Sim, existe. Decida você praticar esses 7 passos e certamente a sabedoria vai fazer parte da sua vida. Esse é o mais profundo desejo do meu coração para a sua vida, para a minha vida, porque nenhuma de nós já é sábia o suficiente. E não esqueça, não seja sábia aos teus próprios olhos. A verdadeira sabedoria vem do Senhor. Nós não vamos citar aqui exemplos, aspectos da vida que você precisa de sabedoria, porque são inúmeros, são infinitos, mas se você colocar em prática esses 7 passos, certamente as pessoas vão observar, e você também, de que a sua vida vai ser recheada de sabedoria. Decida você ser uma mulher sábia e certamente as decisões que você tomará redundarão em glórias ao nosso Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e que Ele faça da minha vida e da sua vida uma mulher sábia.